Tá aparecendo, gente, aí? A apresentação? Tá, professor. Pronto, vamos iniciar então. Lembrando que vocês precisam fazer as pós-aulas, viu? O DNN, os EDs, tudo isso, para se manter atualizado, e essa unidade é muito importante porque as notas são mais pesadas, né? Então tem que estar firme. A gente vai ver derivadas parciais e derivadas direcionais. Vamos ver. O que são derivadas parciais? Para calcularmos as derivadas parciais, tudo que temos a fazer é nos lembrarmos que a derivada parcial com relação a x é apenas a derivada ordinária da função g de uma única variável obtida mantendo-se fixo o valor de y. A gente considera y como uma constante e deriva x, entendeu? Quando for derivar y, ao contrário, mantém x como uma constante e deriva y. Então, temos a seguinte regra. Olha. Se eu tenho uma função z igual a f de x e y, né? Primeiro, para determinar fx, trate y como uma constante e derive a função com relação a x. 2. Para determinar fy, trate x como uma constante e derive a função com relação a y. Vou lá ver que parece que chegou alguém querendo entrar. Igor. Vamos continuar, gente. Então, quando a gente tem uma função para fazer as derivadas parciais, a gente considera, se você vai derivar uma, considera a outra como uma constante. Aí é tranquilo. Se souber como é que se diz? Se souber as leis das derivadas, né? As regras de derivação, aí não tem problema nenhum. Eu comecei com um exemplo aqui. Ó. Encontre as derivadas parciais em relação a x e a y da função f de xy igual a 2x ao quadrado menos 3y ao cubo x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Aí a gente tem várias notações, a gente vai trabalhar com essa notação. Quando vai derivar x, e um x embaixo, ó, f de x da função, né? Aí a gente vai considerar y constante, tá vendo? E vai derivar só x. Aí vai ficar 2 vezes 2, 4x, tá vendo? Aqui 3y ao cubo x ao quadrado vai ficar 2 vezes 3, 6. 6y ao cubo x, tá vendo? Porque apesar de y ser constante, mas como ele está aqui multiplicando, ele continua, né? Agora, esse termo 4y ao quadrado, como a gente está derivando x, ele é constante, aí dá zero essa derivada. Então, a derivada de x só fica assim, 4x, né, menos 6y ao cubo x. Agora, derivando em relação a y, ó. 2x2 é constante, tá vendo? Porque 2 é constante e x a gente está considerando como constante. Que a gente vai derivar agora em y. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, y2, x2, tá vendo aí? Menos 9. E aqui também deriva, porque é y, 2 vezes 4, 8y. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Olha aí. Professor, no caso aí, o 2x e o 4y ao quadrado seria como se eles fossem x, né? Aí você deriva e transforma em zero, não é isso? Ou transformando em como se fosse uma constante. Aqui, quando você deriva em x, ó, o 4y ao quadrado vira uma constante, entendeu? Porque 4 já é constante e y, como você está derivando em x, y passa a ser constante, então dá zero, né? E quando você deriva em y, o 2x ao quadrado
vira constante. O 2 já é uma constante, o x é constante porque a gente está derivando em y. Certo? Pô, chegou mais um, ó. Deixa eu lá liberar. Jennifer, conseguiu agora. Até que enfim, Jennifer. Cadê ela? Entrou, não entrou, entrou. Vamos continuar. A gente está no exemplo 1, não foi? Então, alguma dúvida aí ainda no exemplo 1? O pessoal está me ouvindo? Tá, professor, tá ok. Tá, né? Bora participar aí. Entendeu tudo aí? Entendi. Vou repassar de novo. Quando a gente vai derivar, quando você tem uma função, funções parciais, né? Quando você derivadas parciais, quando você tem uma função que vai derivar só em função de uma das letras, por exemplo, vou derivar em relação a x. Então, eu tenho essa função aqui. Eu considero o y como uma constante. Então, aqui 4y ao quadrado eu não derivo, vai ser zero, certo? Quer dizer, derivo, mas dá zero porque é uma constante. Então, a derivada de 2x ao quadrado dá 4x. E a derivada aqui contém x, ó, eu derivo o x, que dá 2 vezes 3, né? Dá 6y ao cubo x. O 4y ao quadrado dá zero. Quando a gente vai derivar em relação a y, o 2x ao quadrado dá zero. Aqui vai dar 3 vezes 3, 9, menos 9, y ao quadrado, né? Porque aqui a gente faz 3 menos 1, x ao quadrado. E aqui deriva também porque é y. A gente está derivando em relação a y. 2 vezes 4, 8y. Bora ver o próximo exemplo. Aí agora eu já dei um exemplo, mas com 2 pontos, né? Para a gente encontrar as inclinações das retas tangentes. Quando a gente dá um ponto, né? Na verdade é um ponto. 2 e 1 para fx e 2 e 1 também para deriva e substitui pelo ponto, a gente acha as inclinações, né? Que é o coeficiente angular das retas. Dois números. Então, bora ver. Eu tenho f de x e y igual a x ao cubo, mais x ao quadrado y ao cubo, menos 2y ao quadrado. Aí encontre f de x do ponto 2 e 1 e fy também do ponto 2 e 1. Aí a gente vai, ó, mantendo y constante e derivando em relação a x, obtemos. Aí a gente vai derivar em relação a x. A dx, 3x ao quadrado, tá vendo aqui? Aqui só tem x, 3x ao quadrado. Aqui vai ficar 2x y ao cubo, ó, derivando em relação a x, né? E o 2 já é constante, o y é constante, dá zero, a gente não coloca, né? Então, a derivada em relação a x fica assim. 3x ao quadrado mais 2xy pelo ponto dado. Olha. X é 2, então 3 vezes 2 ao quadrado, né? Mais 2 vezes 2, que é x, vezes y ao cubo, 1 ao cubo. Aqui dá 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Né? Essa é a inclinação da reta tangente a essa curva, né? Agora vamos derivar em y, né? Agora a gente mantém o x constante. Derivando em y, a gente vai ter, essa aqui é zero, né? Que é x. Aqui vai dar 3x ao quadrado y2. Tá vendo aqui, ó? Menos 2y ao quadrado vai dar 4 menos 4y. Tá aqui. Essa é a derivada parcial em relação a y. Aí agora a gente só é substituir os valores. Olha.
do ponto dado. 2 ao quadrado, 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Aí dá 4 vezes 3, 12. 12 menos 4, 8. Então, a inclinação da reta, quando você deriva em relação a x, dá 16. Quando você deriva em relação a y, dá 8. Alguma dúvida? Veja aí. Deixa eu ver quem é que está sem conseguir entrar aqui. O assunto aí é suave. Até aí tá suave. Tá tranquilo, né? Os outros aí, todo mundo entendeu? Tá ok. Então, bora continuar. A quadrado menos 2y ao quadrado, né? Determine f de x para o ponto 1, 1 e f de y para o ponto 1, 1. Repete esse número como inclinações. Então, aqui, derivando de x, a gente vai ter menos 2x, né? Só menos 2x, porque 4 é constante, a derivada dá zero, e menos 2y ao quadrado também é constante, dá zero. Então, ficou menos 2x. Então, como x é 1, e em relação a y, o 4 a derivada de 4 é zero, de x é zero, ficou 2 vezes 2, 4, menos 4y. Como y é 1, você tem que, a inclinação, quando você deriva em relação a y, tem menos 4. Deixa eu ver a interpretação que a gente deu aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá certo, né? A interpretação é meio um pouquinho confusa, porque a figura é complicada, né? Mas bora prestar atenção aí para ver se entende. Voltando aqui, a função é essa: 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, tá vendo? Vou voltar aqui. Ó. Aqui a função, tá vendo? Então, é um paraboloide, né? Aí, o que foi feito aqui, ó? O gráfico de f é um paraboloide z igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E o plano vertical, y igual a 1, intercepta na parábola z igual a 2 menos x ao quadrado. Porque se y é 1, você já colocando 1 aqui no lugar do y ao quadrado, fica 1, né? 2 vezes 1 é 2, 4 menos 2, 2. Então, fica essa parábola, né, entre z e x para y igual a 1. E o que foi feito aqui é o seguinte: ó, quando y é 1, y é constante. Então, aqui, eu não sei se vocês estão observando aí, tem um corte branco, mais clarinho, onde eu estou passando o cursor. Aqui é y igual a 1, né? Você faz esse corte. Nesse ponto, aí você traça a reta tangente, onde a reta encosta aqui nesse corte, ó, ele está tangente à curva, essa curva C1 que está mostrando aqui. Ó. E esse ponto é o ponto dado, quando x é 1, y é 1 e z é 1. Tá vendo? Agora, quem é esse menos 2? Que ele está chamando aí de... E a inclinação da reta. Ela está aqui, ó. Se você prolongar essa linha aqui do corte na parte de baixo e encontrar a reta, aí você tem um ângulozinho aqui, ó. É esse ângulo que é o coeficiente angular da reta. Que quando você deriva, vai achar menos 2. Me parece que eu fiz uma figura na mão, para ver se entende. Uma dúvida aí, pessoal? Eu coloquei aqui uma funçãozinha diferente, dz dx, ó, igual a menos 2, que pode ser apresentado assim também. Ó. A derivada de z em relação a x é menos 2.
Deu para entender alguma coisa ou está complicado? Ô, Vocês estão professor, me esse ouvindo? f de x aí, Hein? esse f de x no ponto 1, que é menos 2, no gráfico, ele vai para o lado negativo da figura ou tá no lado positivo? Ele está aqui embaixo, ó. Ele está no plano XY aqui, ó. Não tem a reta? Tem. Não tem essa No reta caso, ele tá, vermelha? tá na reta aí, Z. Ele forma, é o ângulo que ele forma com esse corte aqui, ó, com essa linha que eu tô, onde tem o ponto 1, 1 aqui, ó, aqui embaixo. Certo. Ah, esse ângulozinho aqui, ó, que corresponde a esse menos 2. Eu acho que eu fiz uma figura na mão aqui, deixa eu ver. Aí, ó, para enxergar melhor, tá vendo? Eu tenho uma função aqui, que é essa função verde, tá vendo? Que é f de x e y. Então, se eu fixo o y, essa linha aqui vertical, seria paralela a z, mas o meu desenho nem é bem paralelo. Mas ela porque o y é constante, né? Então ele sobe aqui, né? Dá esse corte, a reta que tangencia essa curva, que, né? E o que a gente calcula quando faz a derivada, no caso de x, é esse ângulozinho aqui que eu estou mostrando aqui, ó, entre a reta e o prolongamento desse corte aqui embaixo. Né? Então, a gente tem uma função z que é igual a f de xy. Quando a gente deriva o f de x, a gente encontra uma reta tangente à curva e a declividade dela, quando a gente deriva, é justamente esse ângulozinho aqui formado entre essa linha, que é paralela a x, que corta a tangente. Essa é a interpretação da derivada parcial, né? Melhorou aí? Deu certo. Deixa eu ver quem chegou aí pedindo para... Beatriz Suzar. Deixa eu ver aqui, Beatriz. Vamos ver a próxima. Encontra a inclinação ou declividade da reta tangente à curva, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, resultante da interseção da função fx e y com o plano y igual a 2. Quer dizer, y está fixo no ponto 2, tá vendo? Y igual a 2, é uma reta paralela ao eixo z. No ponto 2, 2 e 8. X é 2, y é 2 e z é 8. Lendo de novo, encontre a inclinação ou declividade da reta tangente à curva z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, quando y for 2, né? Resultante da interseção da função com o plano y igual a 2 no ponto 2, 2, 8. Então, aí como ele já deu o y igual ao x, então, derivando o x aqui, ó, a gente tem 2x, tá vendo? E essa é a declividade da reta, que passa a 2. Porque nesse caso aí, quem é constante é y, não é isso? Exatamente. E já deram até, e foi dado até o valor dele aqui, o valor dele é 2, né? Então é mais constante ainda, está fixo. Então, toda vez que ele der um ponto fixo, assim como o y, né? Aí você só deriva o x. Se o ponto fixo fosse o x, aí só derivava o y.
Parece que chegou mais alguém. Deixa eu ver aqui. Não, chegou não. Foi impressão minha. Agora a gente vai ver derivadas parciais de ordem superior. Quer dizer, são as mesmas derivadas que a gente estava vendo, agora só que você calcula mais alguma coisa, além de só fx e fy. Bora ver como é. Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais fx e fy são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente suas derivadas parciais. Por exemplo, a gente pode calcular fx de x, fx de y, fy de x e fy de y, chamadas derivadas parciais de segunda ordem, né, de f. Se z é uma função de f de x e y, usar a seguinte notação. Aqui são notações, pessoal, mas eu vou usar essa segunda. Tá vendo? Você pode usar fx parente x, fxx junto, assim, eu vou usar essa que é a mais simples que eu achei. Você pode usar f11 quando for x, porque é o primeiro número, né? É a primeira letra, aí 1 de 1 pode ser. E essas notações assim de del, derivada, del dx, quer dizer, derivada de dx da função em relação a x. A leitura seria assim: derivada da função em relação a x, de dx da função. E você pode usar também ainda assim, multiplica o del vezes del dá del ao quadrado, tá vendo? F. Então, d2f dx2, a gente sabe que a gente entende que é a segunda derivada em x. Fez a primeira, vai fazer a segunda. Ou então, se você chamar a função de z ao invés de f de x e y, você ainda pode dizer assim, d2z dx2, quer dizer, a segunda derivada de x em relação a z, em relação à função z. Se for em relação a y, a gente pode escrever fx de y assim, ou fxy junto, que eu vou escrever assim, f de 1, 2, ou a derivada de dy de df dx, né? Que seria a derivada de y na função df dx, ou então d2 df dy dx, ou d2z dy dx. Mas aqui é só anotação, né? O livro que vocês pegaram, você pode encontrar qualquer uma dessas. A gente vai trabalhar com a segunda aqui. Então vamos ver. Ainda tem, f, a gente vai chamar de fyx assim mesmo junto. E tem essas outras maneiras de calcular. d2f dx dy, né? d2z dx dy. É a mesma coisa. Derivar essa função de f em relação a y. Aqui embaixo é y com y. Pode ser f de 22, 22, né? Ou como pode ser a derivada de df dy, né? Ou d2f dy2, que é igual a d2z dy2. Bora ver um exemplozinho para a gente ir aprendendo isso. Então, sendo dada essa função, f de xy igual a x ao cubo, mais x ao quadrado vezes y ao cubo. F de xy igual a x ao cubo, mais x ao quadrado vezes y ao cubo, menos 2y ao quadrado. Determine. Aí eu já pedi e fui resolvendo logo, para a gente não perder tempo aqui. Ele pede para achar fx, depois fxx, depois fxy, depois fy, depois fyi, depois fyx. Todas essas a gente pode calcular com essa função. Então, repare bem como é. Fx a gente já viu, né? Vai considerar o y como constante e derivar em função de x. Então,
3x ao quadrado aqui, tá vendo? Já foi. E aqui, 2x, y ao cubo, daqui. E 2y ao quadrado é constante, dá zero. Então, fx é isso. Agora, o que é f? É pegar essa derivada que a gente tem aqui, fx, e derivar de novo. Então, eu vou derivar fx em relação a x. Então, faz 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, fica 6x. E aqui fica, derivada de x é 1. Então, 2y3, tá vendo? A derivada de x em relação a fx é isso aí, 6x mais 2. Agora eu vou derivar fx em relação a y. Né? Essa daqui, a letra A, tá vendo? Fx em relação a y. Então, aqui dá constante, 3x2 dá 0. E aqui eu derivo 3 vezes 6xy ao quadrado, tá vendo aí? 6x f de x em relação a y. Agora eu vou voltar para a função principal lá em cima e derivar fy. Né? Aí a gente considera x como constante, né? Então, x ao cubo é 0. Aqui eu vou derivar o y, fica 3x ao quadrado y2. Aqui, tá vendo? 3x ao quadrado y2 menos 2 vezes 2, 4, 4y. Derivada de fy, né? Aquela função. Agora eu quero fy de y. Quer dizer, eu vou derivar essa função fy em relação a y. Então, tem y aqui, então 2 vezes 3, 6. 6x derivada de 4y dá menos 4. De menos 4y, porque a derivada de y é 1, então fica menos 4. Pronto, agora eu vou derivar fy em relação a x. Derivar fy em relação a x. Vai ficar 2 vezes 3, 6. 6xy ao quadrado. 4y é constante para a gente, então dá 0. Fica isso mesmo. Eu só quero que você observe a letra C com a letra F. Ó. fxy deu igual a fyx. Mas isso não é coincidência, não. Sempre vai dar assim. Né? Quando a gente dá o mesmo valor do fyx. Tem um teorema de um cidadão aí que ele... Acho que é Clariute o nome dele, que ele explica isso. Alguma dúvida? fyx, eu não entendi como é que chegou a 6xy ao quadrado. fyx. Então, eu vou derivar fy. Fy está na letra D, tá vendo aí? Derivar ele em relação a x. Então, só tem x aqui, tá vendo? X ao quadrado. Então, o 2 vem multiplicando 3, dá 2 vezes 3, 6. 6xy ao quadrado. O 4y dá 0, que é constante. Olhe direito aí, se não entendeu agora. Não, eu entendi. É porque eu pensei que você estava derivando a letra F de y. Aí eu não estava conseguindo entender como está chegando ali naquele resultado. Não, é fy de x. Mas agora eu entendi. O fy de y é a letra E, tá vendo? Que dá 2, 3x ao quadrado, 6x ao quadrado, y. 3, 6x ao quadrado, y. Menos 4. E aí, a notação tá legal assim? Acho que a mais fácil é essa. Chamando fxx, que a gente sabe que é a derivada de f em relação a x, fxy, a derivada de x em relação a y, assim vai. É mais simples. Cadê Jennifer? Já chegou aí? As meninas Jennifer, Abia, ninguém tá falando nada hoje. Quem é mais que chegou? As mulheres. Gerlânia. Tá todo mundo assistindo ou estão assistindo novela? Botou aí o negócio, estão assistindo novela. Tô aqui, professor. Também tô aqui, bro. Tô aqui, professor, tu também tá de boa. Entra e fica lá olhando para a televisão. Mas eu vou prestar atenção que de 8 até. Bora aprender esse negocinho aí.
Bora ver outro. Deixa eu ver se tá certo mesmo. Tá. Aí calcule para... Aí essa daí já é um pouquinho mais séria, viu? Tem que saber algumas técnicas de derivação, senão não faz. Então, bora ver com calma. Ó. Eu quero derivar e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Achar todas elas, né? fx, fxx, todas elas. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro tem que lembrar que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Mas é elevado a x porque você faz e elevado a x multiplicado pela derivada de x, que é 1. É por isso que fica e elevado a x. Quando em cima não é só o x, é elevado ao quadrado mais y ao quadrado, a gente tem que derivar aqui. Então, por exemplo, f de x, eu vou derivar em relação a x, tá vendo? Então, chegou alguém lá, eu vou lá liberar, peraí. De volta já. Pedro Souza. Bora ver. A apresentação está no quadro? Professor, Oi. a aluna Jennifer, ela pediu para avisar que ela tá na aula, só que ela tá com um problema no fone, aí ela não tá podendo falar. Tá perdoada ela. Olha, gente. Função é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, como é que eu faço a derivada disso em relação a x? Ó? Então, é regra da cadeia, né? A gente deriva a primeira, a derivada de e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado é elevado a x mais y ao quadrado. E depois a gente deriva a parte de cima. Como é em relação a x, dá 2x, né? Então, porque o y é constante. Então, nossa derivada em relação a x, a derivada é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2x. Agora eu vou derivar, ó, essa derivada daqui em relação a x de novo, né? fxx. Aí, se você observar, ó, já é uma derivada de produto. É elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado que multiplica 2x. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó? Vai derivar a primeira, que vai ficar isso aqui mesmo, ó, é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2x, vezes a segunda, que é 2x, tá vendo? Multiplicou pelo 2x. Mais. Aí repete a primeira agora, que é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Vezes 2. Repete a primeira e deriva a segunda, né? Porque a gente derivou a primeira, né, e repetiu a segunda. Agora a gente repete a primeira, que é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, e deriva 2x, que dá 2, né? Então, o que ficou aí? Então, eu tenho, ó, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, 4x2, né? 4x2 multiplicando essa elevado a x2 mais y2. E tem também 2 multiplicando ele. Aí eu botei isso em evidência. 4x ao quadrado mais 2, tá vendo? Que multiplica e elevado a x2 mais y2. X em relação a x. Tá claro ou tá com dúvida? Tá de boa, professor. Tá, né? Sabendo derivar produto. Derivar x em relação a y, né? Então, é a mesma derivada. Agora, em vez de derivar x, deriva y, fica 2y, tá vendo? Vezes o 2x aqui, que já estava, né? Então, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada. Agora, a primeira vezes a derivada da segunda. Como a gente está derivando em y,
segunda função é constante, é 2x. Ó. Por isso que deu zero, tá vendo? Então, essa derivada de x em relação a y só vai ficar 4xy, 2 vezes 2 é 4xy, que multiplica e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado aqui. Ó. Porque na hora de derivar a segunda parte da derivada do produto, uma era constante, deu zero, pronto, aí zera tudo. Agora a gente vai lá para a função de lá de cima, de novo, f de xy, e derivar e achar fy. Só fy agora, né? Então, bora ver. Só vou derivar. A derivada dela é elevado a x2 mais y2. Disso aqui de cima, que é 2y, porque em relação a y, né? X ao quadrado é constante agora. Então, ficou e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2y. Agora eu vou derivar em relação a y aqui. Essa daqui deriva a y. Então, a gente, como é um produto, eu vou derivar a primeira, que vai dar isso aqui mesmo, porque deriva em y, né? Vezes essa segunda função, 2y. É elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2y, vezes 2y. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como a segunda é 2y é 2. Aí fica assim. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá em x. Eu peguei 2 vezes 2, 4y ao quadrado, juntei com 2, mais 2, que multiplica e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. E por último, a gente vai achar f de y em relação, derivar f de y em relação a x. F de y está aqui, ó, a gente vai em relação a x, então fica elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica 2x, porque agora em relação a x, né? Aí repete o 2y, vezes 2y. Agora, a derivada da primeira vezes a segunda, né? Agora a gente vai fazer a primeira, que é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2x, vezes a derivada da segunda, que é 2y, que como a gente está derivando em relação a x, é zero, né? Então, mais zero. Então, a gente fica com o resultado 4xy é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Observe que essa fyx, ó, deu fxy, né? 4xy é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é bom você saber, porque se você achar diferente é porque errou alguma coisa. Fxy sempre vai dar o mesmo resultado de fyx. Tá de boa aí, todo mundo? Depois pegue essas questões e refaça, né? Para fixar bem. Quem chegou aí foi Pedro, não foi? Foi Pedro. Pronto, aí agora, como essa função é um pouquinho chatinha de fazer, eu pedi só para calcular fx e fy, né? Não pedi fxx, né? Fy, né? Aquelas partes todas, só pedi isso. Bora ver como é que a gente faz isso. Ó. Fx aqui, ó. Né? Fx, o que for y, a gente vai considerar constante. Então, a gente pega... Olha, o y é constante, é zero, né? E aqui é um produto de 10 vezes isso aqui. Então, como é a derivada do produto? A derivada do primeiro seria a derivada... Pois a primeira vezes a derivada da segunda. Eu indiquei assim, para depois a gente fazer, porque
eu modifiquei aqui e botei em função do expoente, né? Então, d de x, na derivada em x, de 16x mais 9y elevado ao meio, né? Que é a mesma coisa da raiz quadrada. Então, o que foi que a gente fez? Ó? 1 meio vem multiplicando, aí a gente vai usar a regra da cadeia. 1 meio vem multiplicando, né? Então, fica 10 vezes o meio. 16x mais 9y elevado a menos 1 meio, né? Porque é 1 meio menos 1. O meio vem, aí vai ficar 1 meio menos 1 da... é 1 meio menos 1. Aí a gente pode usar o menos 1 como se fosse menos 2 sobre 2, né? Então, 1 meio menos 2 sobre 2 vai dar menos 1 sobre 2, né? O que está dentro em relação a x. Derivada de 16x a 16, tá vendo? Bom, então a derivada disso é assim. A gente deriva a parte de fora, regra da cadeia, tá vendo? Depois deriva a parte de dentro da derivada que a gente está fazendo. Como a gente está derivando em relação a x, foi 16. E o 9y é constante. Aí o que foi que eu fiz aqui? Ó? 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 16 dá 80. E joguei o que está aqui, ó, elevado a menos 1 meio, como uma raiz quadrada lá embaixo, tá vendo? Porque menos 1 meio você joga para baixo, que é negativo expoente. Então a raiz quadrada de 16 é a derivada parcial dessa função aqui em relação a x. Agora vamos embora ver em relação a y, né? O mesmo esquema, o 10 é... Primeira derivada é 0. Aí você vai fazer a segunda vez a derivada disso aqui. Ó. D de y de 16x mais 9y elevado ao meio, né? A derivada disso, o meio vem para cá, é o mesmo esquema. 10 vezes 1 meio, 16x mais 9y. Aí vai ficar 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, né? E deriva a parte de dentro, agora em y, né? Que a gente está fazendo, calculando o fy. Então dá 9. Pronto, aí foi o que a gente fez. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 9, 45. 45 e a parte negativa fica embaixo. 16x mais 9. Dê uma olhada aí, vê se tem alguma dúvida. Deu para entender, tá ligado, professor? Mas assim, se não rolar um exercíciozinho aí, quando eu pegar para ver sair de novo, eu vou me bater, não vou mentir. Porque quando eu olhei de primeira aqui, eu não tinha entendido, mas aí eu percebi que você, no caso, multiplicou, jogou 1 sobre 2 para onde está o D sobre DY, no caso aqui. Aí quando você veio para a segunda parte aqui para derivar, você cortou a constante 16x, tirou o y, que é constante também, ficou 9, não é isso? E aí você multiplicou, você jogou para baixo, porque ele está levando a menos 1, e aí multiplicou o 9, o 4,5, que é do 9 vezes 1 dividido por 2, vezes 10. Aí fica 45. Aí a constante vai para baixo. A constante não. O produto vai para baixo. A raiz, A raiz no caso aí é a regra da cadeia. Regra da cadeia, É isso, por isso. Tá, deu para entender. E depois deriva a parte de dentro. Tudo bem até aí, então, né? Os outros aí, tudo tranquilo? Tá ok. Tá tudo ok, né? Bora ver o próximo. Derivadas direcionais, olha. Esta derivada fornece a inclinação da reta no ponto P na direção de um vetor V, certo? Vamos determinar qual a taxa de variação com relação à altura de um desses vetores. Aqui eu vou ter um exemplozinho assim, como é isso. Se aqui for uma montanha,
essa linha representa 5 metros. Quem andar em cima da linha não sai dos 5 metros, certo? Está em cima dos 5 metros. A segunda circunferência, eu disse que o cara já está na altura de 20 metros. Né? Ele pode andar para lá, na direção dos 5, né? Então o vetor aponta para lá, ou ele pode também subir na direção do 80. Então o vetor aponta cá para cima. Mas se ele andar em cima da linha, ele não sai do 20, né? Pode acontecer isso. Se você encontrar a inclinação aí de zero, é porque o vetor é tangente à linha, não saiu de cima da linha. Então, nessa penúltima aqui, eu estou considerando 80 metros e na última 100 metros. É tipo uma montanha, né? Essa derivada serve para isso. Como eu botei aqui como distância, um morro, poderia ser também de temperatura, né? Cada linha dessa variando uma temperatura. Então, tem vários exemplos que a gente usou aqui. A definição dela. Esta derivada se calcula por a derivada direcional, derivada direcional na direção de um vetor V, da função f de xy, ela é igual a fx, por isso que a gente vem calculando fx agora. Fx de uma função xy vezes um vetor V1, né? Mais fy de uma função xy de um vetor V2. Então, a gente vai ter dois vetores, e esses vetores têm que ser vetores unitários, quer dizer, o módulo deles tem que ser 1. A gente tem que verificar isso antes. Eu botei aqui a observação. Ó. O vetor V tem que ser unitário. Caso não seja, calcula-se o seu vetor. Certo? Então, ele precisa ser unitário para poder ser aplicado dessa forma. Então, botei já um exemplozinho aqui. Calcular a derivada, calcular a racional da função fx de fxy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, tá vendo? No ponto P igual, quando x é 1, y é 1. Na direção do vetor V, que é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 2 sobre 2. O vetor V1 é menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e o vetor V2 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa função, vai achar fx, né? A gente olhando rapidamente aqui, ó, fx V1 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Mais fy. Fy é 2y também. Porque x é constante, fica 2y. Vezes o vetor V2, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas antes a gente vai verificar se esse vetor é unitário. A gente tem que fazer isso, viu? Bora ver aí. Aí, primeiro, verifica se o vetor é unitário. Como é que a gente faz? A gente calcula o módulo dele. Se lembra lá de Física 1? Deixa eu melhorar aqui esse quadrado, aquela sua ali do lugar. Pronto, gente. Então a gente verifica se o vetor é unitário. A gente vai calcular o módulo dele. Como é que calcula o módulo dele? Pega seu valor e eleva ao quadrado. Por exemplo, o vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado. Se isso der 1, é porque ele é um vetor unitário. Então, reparem aqui. Ó. Menos raiz de 2 ao quadrado dá 2, positivo. Dividido tá aparecendo por 4. Não. Oi? Tá aparecendo não. Não tá aparecendo não o slide? Porque não. Eu saí aqui, peraí. Para mim também não. Eu vou compartilhar de novo.
Deixa eu ver se é esse. Apareceu aí? Apareceu. Então, vocês já tinham visto a função? Deixa eu ver. Então, a gente está fazendo essa questão. Vocês viram, chegou a ver? Eu vi. É uma derivada direcional, né? A gente vai calcular fx, depois multiplicar pelo vetor 1, depois calcular f. E aí a gente vai achar, como é que se diz? Coeficiente angular da reta. O vetor está aqui, né? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 2 sobre 2 e a função x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí vamos ver como é que a gente... Primeiro a gente verifica se ele é unitário. Então pega os dois e leva ao quadrado dentro de uma raiz. Ó. Raiz quadrada de menos raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá 2 sobre 4, que é meio. E o de cá também dá 2 sobre 4, que é meio. Meio mais meio dá 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então é unitário. Esse teste a gente tem que fazer. Né? Deu unitário, a gente vai calcular fx e fy agora. E depois usa a fórmula. Em segundo, calcula fx e fy e terceiro usa a fórmula. Fx é igual a 2x e fy é igual a 2y. A gente tinha visto, né? A função é ao quadrado mais y ao quadrado, então, quando a gente deriva a x, dá 2x. Quando deriva a y, dá 2y. Então, a função fx é igual a 2x e fy é 2y. Aí a gente joga na fórmula aqui, ó. Derivada na direção do vetor v, tá? De f de x e y é igual a 2x, né? Que é fx, tá? Que multiplica o vetor mais fy, que deu 2y, que multiplica o vetor 2. Aqui é o vetor 2, né? Então a gente fica com o ponto, cadê o ponto? Deixa eu ver lá o ponto. O ponto é 1. 1 vai ficar 2 vezes menos raiz quadrada de 2 sobre 2, dá menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 2, dando mais. Como y é 1 também, fica 2 raiz de 2 sobre 2. Como são dois valores iguais, olha, não tem inclinação. A derivada direcional deu zero. Isso é aquilo que eu falei. É como se o cara andasse em cima da mesma linha, né? Não tem variação nenhuma. Para entender aí, pessoal? Entendi. De boa, Bruce. Tá tranquilo, né? Depois não deixe de refazer essas questões, não. Viu? Agora eu vou deixar para vocês fazerem isso. Vou ali tomar um cafezinho, na volta eu explico como é que a gente faz. Tá certo? Tente fazer aí, ó. Calcule a derivada. Tá Oi? É em função de quem? Hein? X ou Y? Olha, pera. Calcule a derivada direcional da função 3x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x na direção do ângulo π sobre 6. X é 1, y é 0. Eu vou voltar para você ver a fórmula. Cadê a formulazinha? Essa aqui de cima, anote aí. Eu tiro uma foto, veja o que, é que você faz. Que eu vou voltar para lá para vocês fazerem. Calcula fx, depois multiplica pelo vetor v1, depois calcula fy e multiplica pelo vetor v2, tá vendo? Tirei a foto. Pronto. Vou voltar para lá. Essa função aí, ó. Volto já aí.
Alguém conseguiu fazer, pessoal? Olha, o vetor é esse ângulo aqui, viu? Tem que desenhar ele para ver como é que fica o vetor. Alguém está tentando fazer? Não, professor, tentei aqui, mas parei. Tem mais alguém tentando? Eu também fiz aqui, mas eu não fiz assim não, de saber qual é o ponto É do porque pi tem que sobre t. achar, a dificuldade desse problema aí é saber quem é o vetor. Repare como é, eu vou mostrar para vocês. Ó. Porque no outro já deu o vetor pronto, aqui não deu, né? Aqui só diz que é na direção do ângulo π sobre 6. Olha, lembre que π sobre 6 é 180 por 6, dá 30 graus, né? Então é um ângulo de 30 graus. Então bora ver como é. Ó. Na mão ele. Então, para a gente achar o... Pra gente, eu tava perdendo muito tempo fazendo no computador essas coisas, aí eu tive que fazer isso na mão para andar mais rápido, senão não dava para fazer muita coisa. Então, repara, o vetor de 30 graus está aqui, tá vendo a circunferência? Um ângulo de 30 graus, tá? de 30 graus. Então, essa linha que representa o vetor, ela tem duas componentes. Ó. Uma aqui embaixo, que é cosseno de 30, tá vendo aqui, ó? E a outra aqui na vertical, que é o seno de 30. Então, o vetor V, ó, é o cosseno de 30, vírgula, o vetor 1 é o cosseno de 30 e o vetor 2 é seno de 30. Bora verificar se esse vetor é unitário, repare. Quando eu coloco aqui dentro da raiz, ó, cosseno ao quadrado de 30 mais seno ao quadrado de 30 é aquela igualdade conhecida que é igual a 1, certo? Então, dá raiz quadrada de 1. Aí, agora, para a gente trabalhar aqui na função, a gente tem que saber quem é o cosseno de 30, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2, está aqui, tá vendo? E o seno de 30 é 1/2. Pronto. Então, nosso vetor já está definido, tá vendo? É raiz quadrada de 3 sobre 2 e 1/2. 1 sobre 2. Aí vem cá para a função agora. A função é 3x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x. Achando o fx, a gente vai derivar em relação a x, né? Dá 6x, derivada de 4x, a derivada de x é 1, dá 4, né? E o y é constante, a gente não deriva. Então, fx é 6x mais 4. E o fy é menos 2y, derivando em relação a y. 2 vezes y, né? Menos 2y. 3x2 é constante, 4x também é constante, dá 0. Então, a derivada em y é menos 2y. Aí a gente vai para a fórmula. A fórmula diz o seguinte. A derivada direcional na direção desse vetor, do vetor v, é fx vezes o vetor 1 mais fy vezes o vetor 2. Então, fx é 6x mais 4, tá vendo? Que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o vetor 1, mais menos 2y vezes 1/2, que é o vetor 2. Agora, substituindo no ponto, o ponto é 1 e 0. X é 1, y é 0. Então, 6 vezes 1 é 6, mais 4, 10, tá vendo? 10 que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. E no outro, como y é 0, 2 vezes nada é nada, nada vezes meio dá nada, então dá 0. Então, a gente fica com essa derivada com o valor de 10 dividido por 2 dá 5, 5 raiz quadrada de 3. É o valor da derivada direcional com relação a esse vetor. Você acredita, professor, que eu fiz sem achar os pontos do vetor, né? E aí ficou 5y sobre 6, que se a gente substituir o valor dele ali, né, que é no cosseno de 30, vai dar a mesma coisa, parece. Não é isso? Não. Vai ficar com 2 embaixo. Não dá não. Tem que achar o vetor, não tem jeito não. Dê uma olhada aí para ver se tem alguma dúvida ainda. Eu tenho que arrumar uma caneta bem preta, para quando eu fizer assim, ela ficar bem nítida. Essa caneta é preta que eu fiz, mas ela
Ainda forcei um pouquinho, mas não ficou boa não. Tenho que achar uma melhor. Eu tenho uma preta, assim, molhadinha, mas ela borra muito. Aí também não presta. Tá tudo fechado pra gente comprar uma caneta boa. Podia ir numa livraria aí boa comprar, mas... Posso passar, gente? Bom, Olha, amanhã de manhã eu publico esse negócio, essa aula e os slides lá no Aba, viu? Viu? Vocês vão fazer assim agora. Eu, quer dizer, eu fiz aqui na mão, mas não deu tempo, porque já tinha passado de 6 horas da tarde, quando eu estava fazendo essas coisas. E aí eu deixei indicado aqui, botei a resposta, vai ver se vocês encontram. Né? Calcular a derivada direcional da função f de x e y igual a x ao quadrado mais seno de y. No ponto 1 e 2, na direção do vetor, 3 quintos, né, na direção I, que é 3 quintos na direção X, e menos 4 quintos na direção J. Não se preocupe com esse I, esse J, né? Aí você está dando a direção. O vetor é 3 quintos e menos 4 quintos. Vá ver se vocês fazem aí, vá. Vou dar um tempinho aqui. Depois eu explico que eu tenho um resultado dele. Olha ele. X a quinta vezes seno de Y. Ah, tá aqui. Quer que deixe aqui fora? Quer que faça pipoca? Deixa um pouquinho. Eu vou sair daqui, eu vou. Alguma dúvida aí para ir perguntando, viu, gente? Que eu vou auxiliando aí. Ô, professor, a derivada de seno de y é cosseno, né? É cosseno de y, né? A derivada do seno de y.
E aí, conseguiu chegar nessa resposta aí? Quem é que está tentando fazer aí? Eu estou tentando fazer aqui. Quem é você? José. Janderson? Oi, senhor. Tá fazendo? Tô tentando também, mas eu parei no vetor. Quando chega no vetor. Aí você achou. Eu fiz a derivada dos dois. Aí depois Então, veio pro FX, vetor. o FX deu 5x a quarta, não foi? A quarta, isso. E o E Y deu o, cosseno de Y. e o outro deu cosseno de y, certo? Aí depois você joga na fórmula. Esse vetor, ele é unitário, porque repare, ó, se eu botar 3 quintos ao quadrado dentro da raiz, e mais menos 4 quintos ao quadrado, aí vai dar 9 sobre 25 somado com 16 sobre 25. 9 mais 16 dá 25. Aí vai ficar 25 sobre 25. 25. A raiz quadrada de 25 sobre 25 é 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Certo. Aí a gente jogando na fórmula, vamos ver como é que fica. Aí vai ficar 5 quarta vezes 3 quintos, certo? Como é que é? 5x não vai ser fx vezes o vetor 1, v1? É. Então, 5x a quarta vezes 3 quintos. Depois mais o cosseno de y vezes menos 4 quintos, que é o vetor 2. Aí, como o ponto é 1, você vai substituir no lugar do x o 1, né? E no lado do Y. Certo. Vai ficar 5 vezes 1 a quarta, tá vendo? Vezes 3 quintos. E no cosseno vai ficar cosseno de 2, y é 2, ó, 4 quintos. vezes menos 4 quintos. Vê agora se você acha a resposta lá. Vê agora. O que está baiano para mim é justamente isso, professor. Essa parte aí do cosseno de 2, que é 0,03, não é isso? Aí 2 multiplica se pelo bota. Ah, sim, diga. o cosseno de 2, aí é 0,3. Aí multiplica por Não, não, 4. senhor. Não é não. Coloque na calculadora cosseno de 2 para você quanto dá. Deixa eu ver aqui. Dá 0,99. Tem Aí 3 vai dar 9, para 2, 0, é quase 1. isso. Cheguei no Então, resultado. é bem próximo.
E aí, nada? Eu já deu certo aqui. Deu? É porque deu 3 menos 0,792, eu achei isso. Aí 3 menos isso dá 2,2. Isso. Que o outro achou? Não achei não, professor. Você tá engasgado aonde? Diga aí. Nessa parte aí do cosseno mesmo, eu botei, multipliquei o 0,99 por 4, somei com 15, né? Que tem, dividi por 5, não achei. Onde é que tem 15 aí? Você tem 15, você tem 5 vezes 3, 15 dividido por 5 dá 3. Na calculadora, tu coloca menos 4 quinto em parênteses para multiplicar por 0,99. Senão não dá. Aí ficou 3 mais o cosseno de 2, que é 0,99. Então, vezes menos 4 quintos. Aí ficou 3 menos 0,99 vezes 4 quintos. Você pode fazer assim, 3 menos 0,99 vezes 4 quintos. Aí você encontra, dá 3 menos 0,792. Aí dá 2,2. Gente, eu acho que eu só fiz até aí, quer ver? Deixa eu ver. Foi. Deixa eu voltar aqui. A apresentação continua na tela ou saiu? Saiu da tela. Saiu. Mas não tem problema, não. Deixa eu entrar lá na... Então, anota aí o que eu vou cobrar na prova, viu? De hoje a 8. Aqui, professor. Valeu aí. Funções de várias variáveis. Vou cobrar aquele domínio, entendeu? Domínio de função de duas variáveis. Vou cobrar um gráfico, aquele gráfico de uma superfície, um gráfico de uma parábola ou de uma hipérbole, uma coisa assim. Depois o assunto de hoje, derivadas parciais e derivada de ordem superior e essa derivada direcional. Esse é o assunto da unidade 3, certo? Aí eu vou cobrar só isso aí, não vou cobrar nada daquela integração por substituição trigonométrica, não. Era da outra unidade, então, várias variáveis, gráfico de superfícies, derivadas parciais e de ordem superior. Eu devo fazer uns 5 ou 6 questões, não vou fazer muita coisa, não. Que é avaliação parcial. Então, vai ser isso. Mais uma vez aí, professor, por favor. Olha, funções de várias variáveis, gráficos de superfície. Aí eu vou pedir, fazer um gráficozinho. Função de várias variáveis é para a gente achar o domínio, né? Depois vem derivadas parciais, derivada de ordem superior, que foi a penúltima que a gente viu aí, e derivada direcional, que foi essa última que a gente fez aí com o vetor. Alguma dúvida ainda, gente? Beatriz chegou, deixa eu anotar ali. Beatriz Suzarte. De 11 pessoas. Então avisa o povo aí, viu? Que a nossa prova será de hoje a 8. E hoje eu vou ficar por aqui mesmo. Boa noite aí a todos, viu? O senhor também. Valeu. Presença? Valeu, professor. Porque é a que tá falando, né? É Aber. É o que, Abel, que você quer? Presença? Eu já notei essa presença, eu já olhei a relação de todo mundo aqui. Só vieram 11.
Eu já botei a presença de todo mundo. Ah, Professor, oi. é que eu não ouvi direito. De hoje a 8 é a prova parcial ou oficial? Não entendi. A prova parcial. Ah, A oficial a gente ainda vai ver a quarta unidade toda. Vai sim. ser no início de junho. Obrigado. Essa é a parcial, viu? Tá bom. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite para vocês aí. Tudo de bom. Boa noite, senhor. Boa noite.